Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Seguinte, cara, eu nem tava programado gravar esse vídeo aqui agora pra vocês de noite, tá? Só que eu tava aqui de boa, tava de bobeira, ia começar o jogo do Grêmio contra o Ceará. Falei, vou assistir, prestando atenção, né? Prestando bastante atenção pra trazer uma análise aqui para o jogo decente pra vocês. E pra que eu fui fazer isso, né? Quer dizer, pra que eu fui fazer isso? Não. É bom, eu trago conteúdo pra vocês aqui no canal, fortaleço mais o canal aqui. Só que, cara, que jogo ruim, tá? Que jogo ruim o que nós tivemos lá na Arena do Grêmio, entre Grêmio e Ceará. E já era esperado que seria um jogo ruim. Nós temos um Grêmio que não joga absolutamente nada com o seu Mano Menezes, que é um péssimo treinador, saiu vaiado hoje na Arena do Grêmio, certíssima vaia, porque foi um jogo de dois times que usaram a tática joga pro alto e reza. É uma tática que eu chamo de joga pro alto e reza. O Grêmio sobreviveu de lançamentos em direção à grande área ali, jogadas de lançamento e cruzamento para dentro da grande área. Pode olhar aí, as chances do Grêmio no primeiro tempo vieram a partir de cruzamento. Uma que o Edenilson recebe livre na pequena área, que o Bruno consegue salvar o Ceará, e outra, um cruzamento para dentro da área que o Bright White bate de voleio na trave, a bola volta, o jogador do Grêmio perde a chance claríssima de gol ali no primeiro tempo. E o segundo tempo, a mesma toada, o Grêmio até teve mais posse de bola, 62%, mas a posse de bola completamente improdutiva, e quando o Grêmio pegava a bola, tocava ali e metia o lançamento, metia o cruzamento para dentro da grande área. E foi essa toada aí o jogo todo. Eu cito aqui, se tivesse que ter um vencedor, para mim seria o Grêmio. Mesmo o Ceará tendo mais finalizações aqui, só que finalizações a gol, o Grêmio teve mais. Eu acho que o Grêmio criou mais chances claras de gol. Eu acho que um resultado justo aí, se as chances claras de gol fossem aproveitadas, não só a chance clara, mas também finalizações que levaram bastante perigo, seria um 3-1 pro Grêmio. Pontos a se destacar, seu Léo Condé foi extremamente covarde. Escalação em tela para vocês aí, ele foi com dois volantes para enfrentar o Grêmio. Mas o jogo foi lá no Rio Grande do Sul, foi fora de casa. Sim, concordo, mas se tu olhar a tabela aqui, o Ceará está na frente do Grêmio na tabela de classificação. E o Grêmio é um time que não joga absolutamente nada. Não tem nada demais nesse time do Grêmio de Mano Menezes, não. Nada demais. Inclusive, hoje, o Grêmio jogou melhor. Era para ter vencido. Beleza. Mas, como eu falei, não tinha uma jogada criada que nem o Bahia faz, por exemplo. Tô sendo um pouco clubista aqui, possa ser que eu esteja sendo um pouco clubista. Só que, para mim, o time de futebol, que me aprecia aos olhos, é um time que sabe criar jogada, que sabe ser propositivo. É o futebol moderno. Você joga a bola, como é que você joga a bola? Tendo a bola e trocando passe com produtividade, criando a bola, criando a jogada a seu favor. O Grêmio sobrevive de lançamento e cruzamento para a grande área. Isso aí para mim não é um bom futebol. Não vejo nada demais nesse time do Grêmio aí de Mano Menezes. O Ceará poderia ter vencido o jogo se não fosse tão covarde. Eu entendo que o estilo de jogo do Ceará é ter menos posse, é explorar o contra-ataque, eu entendo. Mas dois volantes para tu pegar um time em confronto direto que dá para você vencer, é factível que você vença, eu achei a decisão equivocada aí do técnico Léo Condé, o técnico do Ceará, que foi com dois volantes para enfrentar o Grêmio lá fora de casa. No final das contas, o resultado foi bom para o Ceará, porque enfrentou um time fora de casa que tem um treinador ruim, mas que tem um elenco maior do que o seu, e que foi um ponto fora de casa. O Ceará, análise de tabela aqui agora, o Ceará vai a 26, colhe mais um ponto aí na briga para não cair, contra o adversário direto, fora de casa, e foi ruim para o Grêmio, porque estava jogando em casa contra um time que é pior do que o seu, no papel. Na tabela o Ceará está melhor, mas no papel o Grêmio tem um time melhor do que o Ceará. Então era um jogo para o Grêmio vencer, jogando dentro de casa, e criou chance para isso. Mas tem um treinador que é muito limitado e por isso não venceu o jogo. Porque elenco tem, time tem. Isso ficou claro no jogo. Mesmo não criando, não sendo aquele time propositivo, criou chance e poderia ter vencido pelo fator elenco. Porque tem um time melhor do que o Ceará e estava jogando em casa. Porque esse tempo desse de treinador de Mano Menezes, esse time do Grêmio aí não ia a lugar nenhum, tá? Outras chances criadas ali, o Ceará, veja que coisa. O Ceará poderia ter vencido o jogo. No final do jogo teve um contra-ataque que Led falou na transmissão, concordo com ele. Foi o melhor contra-ataque do Ceará no jogo. Só não soube finalizar, só não soube concluir a jogada. Mas foi um bom contra-ataque. Também, eu acho que Galeano ficou bastante apagado no jogo de hoje. Quando ele teve a chance no final ali, deu uma finalização muito ruim, que não levou perigo nenhum pro gol. Mas Ailon, para mim, criou uma boa jogada lá no primeiro tempo, no contra-ataque, na transição rápida.
ali, que é uma finalização de fora da área. Tirando essa finalização de Ailon e a finalização do segundo tempo ali, que eu acho inclusive que é o próprio Galeano ou o Pedro Raul, que obriga a defesaça do Volpi. Se não fosse o Volpi, o Grêmio poderia ter perdido o jogo. E se não fosse o Bruno também, o Ceará poderia ter tomado o gol lá no primeiro tempo do Edenilson. Então os goleiros aí salvaram, mantiveram o 0 no placar. E tirando essas duas finalizações, o Ceará não ameaçou o Grêmio. O Ceará não ameaçou a equipe do Grêmio em praticamente momento nenhum do jogo. Não botou aquele medo, não botou aquela pressão. O Grêmio jogou melhor, era para ter vencido, mas não aproveitou também, não foi eficiente e acabou não vencendo. Muito também porque tem um treinador, um péssimo treinador. Vamos agora falar da visão do Bahia para essa rodada. Se os resultados foram bons, foram ruins até agora, né? Os jogos de sábado, contando somente jogos de sábado. Vamos lá. Partidas em tela para vocês aí. Vou colocar em tela aqui as partidas do campeonato para vocês. Tá aí, ó, em tela essa rodada 20, rodada 21, na verdade, né? O Cruzeiro venceu o Internacional. Para mim foi um excelente resultado. Por que foi um excelente resultado? Porque é o que eu falei aqui no pré-jogo. Deixa eu até botar a tabela para vocês logo aqui, é melhor, né? O Bragantino venceu o Fluminense por 4x2, resultado que surpreendeu, me surpreendeu. Eu achava que o Fluminense ia vencer, porque o Bragantino vinha de 8 derrotas seguidas no campeonato, 6 no Brasileirão e 2 na Copa do Brasil. É um time que vinha ladeira abaixo, agora consegue se recuperar, vence o Fluminense, e esse empate aí de 0x0. E agora bora pra tabela, né? Agora sim, bora pra tabela, analisar os resultados aí, se foram bons ou ruins pro Bahia. Seguinte, por que eu acho que o Cruzeiro ter vencido o Inter e foi um bom resultado? Porque, cara, sinceramente, vocês acham que a gente tem elenco para disputar o título? Disputar, é o que eu digo, disputar ferrenhamente mesmo o título. Porque eu não acho, cara. Eu acho que o nosso foco tem que ser a Libertadores. Mas por que você tá secando o Inter, então, se o Inter tá em 12º? Porque isso é Série A do Campeonato Brasileiro. Isso é Série A, você não pode subestimar. Vocês lembram que ano passado o Corinthians estava lutando para não cair até a 24ª rodada, e aí do nada ficou na nossa frente, quase que deixou a gente fora da Libertadores? Pois é, o Inter está em 12º, porém tem um time, tem um elenco que pode se recuperar e está fora da Copa do Brasil, está fora da Libertadores. Ou seja, não se pode subestimar, o Inter pode dar uma arrancada aí. Traduzindo, todo time que é de 5º colocado para baixo, até o Inter aqui, eu tô secando. Tirando, claro, o Ceará, que provavelmente não vai brigar, o Mirassol também não vai brigar, o Bragantino não vai brigar. Por isso que eu achei que foi um ótimo resultado o Bragantino ter ganho do Fluminense, porque o Bragantino, cara, não vai brigar, não vai ameaçar a gente. A tendência é essa, possa ser que cale minha boca, mas a tendência é que o time, perca o gás, continue perdendo o gás, e hoje foi só, sei lá, um acaso ter ganho do Fluminense. Porque o Bragantino não tem elenco para disputar com a gente ferreamente o G4 até a última rodada. Então, por isso que para mim foi bom o Bragantino ter vencido o Fluminense, foi bom o Inter ter perdido, porque eu acho que o Inter não é de se subestimar. E agora a gente abre 9 pontos do Inter, com ali 2 jogos a menos, né? 18 contra 20 do Inter, podendo abrir aí mais uma vantagem mais larga ainda. E eu acho que foi um bom resultado também o Grêmio ter empatado com o Ceará. Se tivesse que ter o vencedor, eu acho que seria melhor para a gente ser o Ceará, porque o Grêmio, mesma coisa. Se o Grêmio mudar o treinador, se o Grêmio contratar um treinador bom, o Grêmio tem poder de reação. O Grêmio pode reagir, o Grêmio tem time, tem elenco para reagir. Só que tem um treinador, um péssimo treinador, que eu não sei como é que o Mano Menezes está treinando um time de futebol ainda em pleno 2025. Porque é um péssimo treinador, é um dinossauro do futebol, que para mim já devia estar aposentado há muito tempo. Então o Grêmio tem poder de reação, e esse empate mantém o Ceará aí a 7 pontos da gente, não vai brigar, mas a curto prazo, quando você olha a tabela, é bom ficar confortável. É bom ter uma certa vantagem ali. A gente tem 2 jogos a menos em relação ao Grêmio, e o Ceará 2 a menos. Bizarro, né? O Grêmio tá em 13º, eu tô preocupado com o Grêmio. Eu sou assim, cara. Eu, de 5º aí pra 13º, depois que o Corinthians conseguiu aquela reação no passado, eu não duvido de mais nada. E o Corinthians, quando for campeão da Copa do Brasil, ou se for eliminado, também tem poder de reação, tá? Se trocar o treinador, caso o Dorival aí continue, o Dorival vencer um jogo em 11 jogos. 1 em 11. Porque só vence na Copa do Brasil. No Brasileirão não vence. Mas tem poder de reação. Também não duvido. Do Santos para baixo aí já é demais, né? Aí já acho que o buraco é mais a fundo. Mas eu acho que os resultados foram muito bons na rodada. E o Bahia tem que aproveitar. Porque se o Bahia vencer o Santos amanhã, o Bahia vai a 36. O Bahia vai abrir 6 pontos em relação ao Bragantino, com 2 jogos a menos. E o Botafogo tá ali 4 pontos atrás. Deixa eu só dar uma olhada aqui em quem o Botafogo enfrenta na rodada rapidinho aqui. Porque se o Botafogo perder, a gente também pode abrir uma alta mais de Botafogo. Pega o Juventude no Jacone. O Botafogo é favorito?
mas o Juventude vem de um bom resultado. Então o Botafogo pode aí surpreender, e o Botafogo pode aí surpreender negativamente e perder para o Juventude, por que não? Quem sabe conseguir um empate. Eu acho que perder é demais. Se o Juventude conseguisse aprontar aí um empatezinho ou vencer o Botafogo, seria ótimo pra gente, tá? Seria perfeito pra gente abrir mais uma margem em relação ao Botafogo. E aí, vamos lá, o Botafogo empata, a gente vence. A gente abriria uma margem aqui de 6 pontos em relação ao Botafogo. Sensacional. Mirassol, pega quem na rodada aqui, deixa eu só dar uma olhada. Eu vou voltar aqui pra ver. O Mirassol, se não me engano, pega um duelo difícil. Não, pega o Fortaleza no Castelão. Também pega um time que briga pra não cair. Eu acho que o Mirassol tem totais condições de ganhar. Rapaz, eu diria que hoje, o jogo é no Castelão, beleza. Quem que joga mais bola hoje? O Mirassol. Eu acho que o Mirassol joga mais bola que o Fortaleza. Eu diria até que o Mirassol é favorito. Mas, claro, amanhã eu tô torcendo pro Fortaleza. Óbvio. Porque o Mirassol tá, no momento, o Mirassol tá brigando comigo. Fortaleza, tudo bem que o Mirassol vai perder o gás, beleza. Mas o Fortaleza é o 19º. Fortaleza tá lutando para não cair ferreamente. A gente luta hoje, a gente tá lutando contra o Mirassol. Então, eu torcer pro Mirassol perder, claro, pro Fortaleza. Seria burrice minha torcer pro Mirassol vencer aí. Se vencer também não vou ficar chateado não, tá? Não vou ficar chateado não. Porque eu gosto de secar aí o Fortaleza, o Vitória, o Sport, por mim cai tudo pra Série B aí. Mas claro que o Fortaleza vencer é muito melhor pra gente. Eu não vou ser burro aqui de ficar torcendo pro resultado que não é a nosso favor. E é isso, tá? Tirando isso, o Atlético Mineiro joga na rodada ali também. Seria bom também o Atlético Mineiro tropeçar. E é isso. São Paulo também ali tropeçar. Todo mundo que tropeçar aqui, ó. Bragantino, Botafogo, Mirassol, São Paulo, Fluminense. Todo mundo que tropeçar aqui é ótimo pro Bahia. Se a gente conseguir abrir uma gordura de 6 pontos agora, seria perfeito. Para focar no Copa do Brasil e também para poder ficar tranquilo aí na luta pela Libertadores direta, né? E esse é papo para amanhã. Amanhã eu faço um pré-jogo mais detalhado sobre isso. Mas não sei se o Bahia vai com o time titular, vai com o time mesclado, vai com o time reserva. Mas eu acho que o jogo de amanhã é tão importante quanto a Copa do Brasil. Eu acho que nós temos que vencer amanhã para abrir margem. E aí, abrindo margem, pode focar no Copa do Brasil à vontade. Mas amanhã temos que vencer. E depois a gente pega o Mirassol fora de casa, lá no Maião, que tudo bem que o Mirassol está fazendo uma grande campanha, mas a gente tem totais condições de vencer. Vamos lá para vencer. Temos elenco, temos investimento, temos que ir lá para vencer o jogo e aí abrir mais vantagem aí. Porque você vai ficar tranquilo no G4, ficar de boa, calma, a vida tá de boa, tranquilo no G4 e nosso campeonato vai ficar aí bastante tranquilo e aí seria ótimo pro Bahia na temporada aí, para não passar perrengue aí e classificar para Libertadores direto, que é o nosso objetivo. Esse ano tem que ser Libertadores direto, não pré-Libertadores. Não vou reclamar também não se for para pré, mas tem que ser Libertadores direto. Possa ser que a notícia que eu trouxe aqui, que eles consigam aí fazer 5 vagas diretas e sem pré-Libertadores, mas eu tenho que trabalhar com agora, né? O agora é que são 4 vagas diretas do ano da pré-Libertadores e a gente não pode ir para pré. A gente tem que ir direto. Se for para pré, ótimo. Pelo menos a gente classificou. Mas ir para a Libertadores direto é muito importante, porque vocês viram a dificuldade que foi pra gente jogar Libertadores esse ano vindo da pré. É muito complicado. Você pega um grupo difícil, tem que passar 2 fases pré, aí pode pegar uma altitude, vamos entrar direto, que é melhor. Direto lá, tá tranquilo, tá favorável. E é isso aí. Até amanhã. Claro que vai ter cobertura completa aqui no jogo do Bahia. Pré-jogo, pós-jogo também. Então fica atento no canal, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha. E até amanhã. Fui.